Vamos dar início a mais um Diálogos Federativos aqui na Associação Brasileira de Municípios, a ABM, a primeira entidade municipalista do Brasil. O Diálogos Federativos tem o objetivo de discutir temas que têm ligação e interesse com os municípios. A gente procura aproximar programas federais, iniciativas tanto do poder público como da sociedade civil que possam contribuir para melhorar a administração municipal e os prefeitos e prefeitas conseguirem implementar políticas que vão, de fato, modificar a vida das pessoas na cidade. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui a Sandra Kennedy. A Sandra, que eu conheço já de longa data, foi prefeita do município de Registro, em São Paulo, também foi vereadora, já trabalhou no Ministério da Saúde, né? Tem assim uma trajetória muito ligada ao municipalismo, conhece muito bem as dores e também o potencial das prefeituras, né? E como os municípios podem contribuir para melhorar a vida das pessoas. A Sandra hoje, há poucos dias agora, assumiu no Ministério das Mulheres a Secretaria de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política dentro do Ministério. Portanto, a secretaria que a Sandra ocupa hoje é a responsável por fazer a articulação do Ministério das Mulheres com a relação institucional e principalmente, no caso específico, com as prefeituras. Como a gente já cansou de ouvir, né, Sandra, que a vida acontece no município, então as políticas públicas, para terem sucesso, né, dependem muito da participação do prefeito e da prefeita. Eu acredito que você, como prefeito em Registro, você implementou uma série de programas e de ações, né, importantes lá no seu município. Mas hoje a Sandra, né, vai falar um pouco sobre a sua expectativa agora nesse novo cargo, e a gente vai conversar também sobre alguns pontos importantes, dentre eles as conferências, né, que estão sendo organizadas. Então, Sandra, passo a palavra com muita satisfação para você, fique à vontade. Muito obrigada, Gilmar. E em seu nome eu quero cumprimentar todos os prefeitos e prefeitas desse Brasil, do Brasil profundo, do Brasil mais perto, mas é um Brasil que, na condição de prefeitas e prefeitos, como você disse, é um grande desafio, mas também tem muita potência. Eu recebi esse convite da ministra Márcia Lopes, que eu conheço há muito tempo, de Londrina, eu fiz a Universidade Estadual de Londrina. Sou de Londrina. Depois que eu fui para São Paulo, lá para o Vale do Ribeira, e lá estou até hoje. Me senti muito desafiada, porque, com certeza, comandar uma secretaria que vai conversar com estados e municípios, que é a articulação federativa, é um grande desafio, porque a pauta das mulheres ele tem um diferencial, não é igual o sistema, igual o SUS ou o SUAS, onde você tem políticas definidas, e eu vou dizer, vai chegar lá no município de Franca, ou vai chegar lá no município de Varginha, qualquer lugar, determinada ação. Ela é um processo em construção. Me sinto muito desafiada, agradeço publicamente o convite da ministra Márcia Lopes, que está dando um dinamismo para o Ministério muito forte. O presidente Lula encomendou a ela. A Márcia já tinha ocupado o Ministério do Desenvolvimento Social, né? Foi, coordenou o Fome Zero, né? Isso, esteve ministra por um ano e pouco, né? Um dinamismo imenso. E ela, quando me convidou disso, o presidente Lula me encomendou, e eu aceitei o desafio e encomendo a você, a todas as nossas 4 secretárias e secretarias, mas em especial para nós, a secretaria que eu coordeno, por conta dessa característica de articulação institucional, qual a encomenda? Cuidar das mulheres do Brasil. Ou seja, articular políticas públicas, Gilmar, que faça diferença na vida das mulheres. E, afinal, somos 52% da população brasileira. Né? E o número exato são exatamente 109 milhões e 500 mil mulheres que estão em cada um dos municípios afora brasileiros. Dos pequenos portos, administrando, né? Porque nós temos ainda um número pequeno de mulheres, né? Mas já cresceu um pouco, acho que hoje são mais de 700 municípios que são administrados por mulheres, né? E é esse outro eixo também, né? Participação, incentivar a participação política, dialogar com isso não é fácil. A violência de gênero no campo da política para nós mulheres é gigantesca, já que você puxou por aí. Quando eu fui candidata a prefeita, e fui prefeita lá de Registro, meu marido tinha sido candidato antes, em 96. Nunca ninguém perguntou, nossos filhos, nós temos 2 filhos, nunca ninguém perguntou para ele quem ia cuidar dos filhos.
Filhos bem menores. Quando eu fui candidata em 2004, a pergunta era quem vai cuidar dos filhos. Então essa concepção que o cuida, claro que nós queremos cuidar das famílias, das nossas famílias, mas é um cuidado compartilhado, né? Então, para dar um exemplo muito leve do que a gente enfrenta, e essa frase que eu te trouxe agora, que é da cobrança, quem vai cuidar da família, isso recai muito sobre nós mulheres. E daí deriva para uma violência gigantesca que principalmente as deputadas e as vereadoras estão sofrendo por esse Brasil afora. Nós prefeitas também. Né? E então é gigantesco. E na medida em que você começa a colocar essas pautas, né, isso acaba gerando reações, né? Ontem mesmo nós vimos um bate-boca no Congresso, né, entre a deputada, aquela deputada indígena, Celina, né, com um deputado. Ela foi assim, praticamente agredida verbalmente, né? E a gente tem visto a ministra Marina, então assim, é desafiador, né? Mas, Sandra, a gente sabe que a criação do Ministério das Mulheres e toda a política que foi desenvolvida desde lá de trás, né? Quer dizer, é uma coisa que até algum tempo atrás não existia. Eu fui prefeito de Franca, 2 mandatos, a gente não tinha essa área dentro da prefeitura naquela época, embora, né, no meu governo eu tinha 5 secretárias mulheres, né? Mas assim, a gente não tinha uma área dentro da prefeitura que olhasse essa questão. Então eu sei que hoje o Ministério, ele incentiva que as prefeituras ou tenham secretaria, ou tenham alguma referência para discutir e encaminhar as políticas da mulher. Como é que está essa situação hoje, Sandra? Perfeito. Acho que você traz uma questão que é assim, há pouco tempo atrás a pauta das mulheres era invisibilizada. Não era, nós não trazíamos para nós o campo da prefeitura e nem no governo federal. O Ministério das Mulheres se torna um ministério agora, com o presidente Lula cumprindo o compromisso que ele assumiu com as mulheres. E cumprindo o compromisso que ele assumiu com as mulheres, e isso reverbera, isso repercute nos estados e nos nossos municípios. Hoje eu tenho certeza, se não for assim, eu convido os prefeitos e prefeitas a assim pensarem, que todos nós, prefeitos, governadores e governadoras e prefeitas, enfim, devemos criar algum organismo, Gilmar, porque na medida que você cria uma secretaria, que é o ideal, uma diretoria, se não for possível, um orçamento, ou até uma coordenadoria, você está trazendo a pauta das mulheres a ter visibilidade. Como é que nós podemos ignorar uma população que é 52%, nós mulheres? Como é que nós podemos ignorar que somos o 5º, olha que horror falar disso, mas tem que falar o 5º país do mundo que mais mata mulheres, que as mulheres morrem pelo fato de ser mulheres. Feminicídio, eu estava vendo dados, no ano passado... Ontem no estado de São Paulo eu fiquei estarrecido com o número, num período de 4 meses, mais de 100 mulheres foram mortas. Você já pensou? 1.400 de feminicídio ano passado, 1.450 no Brasil. Do ponto de vista de estupro, é uma coisa horrorosa e vergonhosa. São números que eu não gosto de falar, porque traduz a violência da nossa cultura que nós precisamos enfrentar. Precisamos falar porque a gente precisa enfrentar. Então, quando o presidente Lula cria o ministério, e olha, eu vou te dizer, 900, vou pegar o número certinho, 1.291 prefeitos e prefeitas criaram também nas suas secretarias. Quando cria, é porque está querendo enfrentar esse problema. Falamos da violência, mas se a gente falar, portanto, do estupro, por exemplo, 196 por dia no Brasil. Por dia. Enquanto o prefeito está lá, seja lá na região amazônica, seja na região Amazônia, seja no Mato Grosso do Sul, seja para o estado que for que nós estivermos, nós estamos falando de uma realidade. Que às vezes uma iluminação nos pontos de ônibus, iluminação pública, pode segurar, pode reverter ou enfrentar isso. Quando foi a tecnologia, né? Esse avanço tecnológico, você pode usar ferramentas de proteção, já tem, né? E você usar ferramentas que protejam as mulheres com tecnologia para poder acusar algum problema de risco familiar, uma série de coisas que podem contribuir. Eu acredito que a gente costuma olhar os dados agora porque nós temos pesquisa. Ainda existe muita subnotificação nessa área, principalmente da violência doméstica, que a mulher fica com medo de denunciar e sofrer ainda mais maltratos, mas eu imagino, a gente convive com isso há muitos anos, né? Quer dizer, isso não é coisa da agora, né? É porque antes as mulheres não tinham essa possibilidade que hoje tem, tanto na legislação como também no nível cultural. Antes a mulher era muito submissa, porque dependia de trabalhar, tem todo esse histórico. Então muitas vezes a gente olha os números hoje, eles são
eles são desafiadores, né? Mas a gente convive, na verdade, com isso, vamos dizer assim, há muito tempo, no Brasil e em várias partes do mundo, né? Agora, você tem razão. Agora, o que nós devemos pensar como gestores públicos, prefeitas, prefeitos e nós, governo estadual, federal, é que, mas se é violência doméstica, então está no campo doméstico, portanto, no campo familiar, nós não temos o que fazer. Não, nós temos muito o que fazer. Claro. Digo, desde a iluminação pública, como eu falei, até criar abrigos, e esse é um papel nosso do Ministério de apoiar a organização de consórcios para criar os abrigos para as mulheres, casas de acolhimento, para as mulheres em situação de violência. Agora, tem uma questão fundamental que cabe para todas as prefeituras. Grande parte das mulheres permanece num relacionamento abusivo, que infelizmente muitas vezes vai gerar lá na ponta a perda das suas vidas por falta de autonomia econômica. Então, pensar a dinâmica do município, como é que eu posso apoiar na geração de emprego, de renda, na estratégia de economia solidária, na estratégia de reserva de vagas na contratação de empresas contratadas pelo município, como o governo federal está fazendo, na estratégia de... Por exemplo, quando eu levei o Boticário para a nossa região, a gente estabeleceu reserva de vagas, de idade, de morar no município. Naquela época não estava colocado para nós também a possibilidade de colocar reserva de vagas também para mulheres na legislação de incentivo tributário, nesse caso, é incentivo fiscal, né? Então, tem muitas medidas que nós... falando nós prefeitos, na condição de ex-prefeita, e eu agora, na Secretaria de Articulação Institucional, junto com a companheira secretária Estela Bezerra, junto com a secretária Rosana Silva, claro, sob o comando da nossa ministra Márcia Lopes e da secretária executiva Eutália Barbosa, e nós vamos muito, Gilmar, como a ministra já está fazendo, correr esse Brasil. Quero muito com vocês aqui da ABM, combinar uma agenda. Sei que a ABM tem uma secretária de mulheres, a conheci em São Paulo esse final de semana, a Ana Karen Andrade, ex-prefeita de Descalvado, acho. Não, acho que é Cruzeiro. Isso. Lá em São Paulo, na divisa com o Rio, Minas Gerais. Exato. Agora, eu quero destacar muito rapidamente que, assim, a gente tem ausências, ou seja, a gente tem uma demanda enorme para fazer com que as políticas públicas sejam para as mulheres. Não é que no Ministério das Mulheres a gente vai criar um programa de saúde ou de educação para as mulheres. Não. Nós vamos articular... fazer a articulação, com ações intersetoriais para que os programas cheguem. Nosso papel é dizer assim, olha, as mulheres estão precisando de melhor atenção em saúde mental. Olha, nós precisamos cuidar da pauta de autonomia econômica e geração de emprego para as mulheres. Ou seja, é trazer as demandas. Mas o que eu queria destacar é que, embora tenha tantas ausências e, portanto, um desafio imenso para a gente melhorar a vida das mulheres no Brasil, quando você me convidou, eu até dei uma olhada. Está no Brasil, no Comunica BR. Alguns números que são bem importantes de quanto que a gente avançou, né? Eu estava olhando, por exemplo, um programa bem estruturante do governo Lula, que chega lá em vários municípios, na verdade, chega em 4.846 municípios, que é a farmácia popular. Quase totalidade. Quase totalidade, né? Nós tivemos um atendimento de 11 milhões de mulheres dentro das 17 milhões beneficiadas. Das 17 beneficiadas, 11 milhões. Quer dizer, a maioria de mulheres sendo beneficiadas com um programa estruturante, como farmácia. O específico, que é de distribuição de absorvente, dignidade menstrual, também atendeu quase 1.300.000 mulheres. Se olhar pelo campo da pesquisa, que é tão importante, a contribuição das mulheres que vem acontecendo, também me chamou a atenção. Do CNPq, tem 92 mil, estou arredondando os números, tá? 92 mil bolsas. Das 92 mil, 51% são mulheres que são bolsistas, portanto, pesquisadoras aí das universidades. Se eu olho de onde eu venho agora, você falou que eu estive no Ministério da Saúde, mas depois eu tive a honra também de contribuir com o ministro Paulo Teixeira no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? E eu vou fazer esse alerta aqui, embora eu sei que o nosso tempo está correndo, mas para dizer que cada prefeito e prefeita e no Banco do Brasil, e na Caixa Econômica, não, no Banco do Brasil principalmente, mas no Norte e Nordeste tem várias outras instituições. Desculpa, não vou citar nenhum banco aqui não, porque são 32 bancos dessa estratégia do Pronaf. O que eu quero destacar aqui dentro do Pronaf? O Pronaf, Quintal Produtivo, que foi criado agora no Plano Safra 25 e 26, que estabelece um crédito muito bacana para as mulheres. Bacana porque ela vai pegar um financiamento de mais de 0,5% ao ano, com uma carência de 36 meses, com possibilidade de bônus de 40%, ela vai pegar quanto? R$20 mil. Para quê? Para as mulheres do campo, estou me referindo mais, das águas e das florestas também, mas do campo do agrário,
ter recursos para produzir a sua autonomia econômica. Vai criar animais, vai plantar, enfim. Vou dar alguns exemplos. Aqui a minha listinha é grande, mas nosso tempo está correndo, mas eu quero dizer que tem muitas coisas, muitas políticas. Eu acho que uma coisa que é importante, viu, Sandra, é a capacitação também. Porque muitas vezes você tem esses organismos lá na ponta, nas prefeituras, aí o prefeito indicou alguém que está lá respondendo por essa área, mas que muitas vezes não tem assim, uma capacitação, e eu acho que seria uma ideia para vocês levarem para o Ministério das Mulheres, para fazer hoje você faz capacitação online, eu não sei, talvez vocês até tenham, mas eu digo assim, capacitar vai proporcionar uma possibilidade de interação muito maior com as políticas, né? Conhecer o que, por exemplo, você citou aqui no caso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você já foi da saúde, tem muita coisa lá dentro da saúde, né? Assim, na assistência social também, bastante, né? Então, eu acho que, assim, quando você conhece e você tem alguém lá respondendo por essa área, vai chegar para o prefeito ou para o prefeito e falar, olha, tem isso aqui, vamos buscar para a nossa cidade, nós vamos valorizar aqui, enfrentar esses problemas, valorizar a mulher trabalhadora, aquela que muitas vezes tem que sair para trabalhar, né, porque não tem também quem cuide dos filhos, mas tem o desafio de levar o sustento para casa, e que é uma grande parte, né? Perfeito. Então, assim, a capacitação eu acho que é algo interessante, mas eu vejo também um outro ponto que você com certeza vai tratar aqui, né? Que é ouvir o que as mulheres no Brasil, dos municípios, dos estados estão fazendo. Eu sei que agora vocês estão com toda a articulação para a nova conferência, né, que vai acontecer agora, já está, né, num calendário, e você vai falar, inclusive, aqui da urgência dos municípios em organização das conferências, mas vou passar a bola para você, que com propriedade vai explicar um pouco o objetivo dessas conferências. A última foi há 10 anos, né? 10 se não me engano. Então, Sandra, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem essa urgência do calendário aí. Urgentíssimo, mas eu quero registrar aqui que a sua proposta, ela será acolhida, porque nós estamos construindo um processo bem potente com as universidades de capacitar as gestoras. Tem um fórum de gestoras, que são aquelas, como eu disse, secretárias, diretoras ou coordenadoras, enfim, do Brasil todo, que está sob a nossa coordenação, e nós estamos estruturando, e isso é muito importante. Se eu tivesse uma hora para falar aqui, eu ia dizer quanta coisa a gente pode articular realmente, como da perspectiva que você falou, dessa ação intersetorial, e nós queremos ser, junto com os estados e municípios, principalmente, agradeço a ABM mais uma vez, vamos criar essas possibilidades. Mas agora eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui para convidar os municípios, nesses últimos 11 dias, quem ainda não fez, Gilmar, as conferências municipais para correr e fazer. Porque isso é fundamental, a gente ouvir as mulheres para saber as suas demandas. Porque são as mulheridades, como é um termo que eu estou ouvindo o movimento das mulheres usar, representa assim, as diferentes necessidades e demandas das mulheres nesse Brasil afora. Então, o prefeito, quando organiza um processo de escuta das mulheres, ele vai dizer, bom, o ponto central aqui é creche, ou o ponto central é eu pensar a escola em tempo integral, ou a questão da saúde mental que tem aparecido em todos os territórios. Então, convido, não é para nós, para o governo federal ter um diagnóstico só, mas ajuda demais na gestão dos prefeitos e municípios para dizer que se importam com a vida das mulheres, com a pauta das mulheres, e mais do que se importa, vai desenhar a sua ação depois como prefeito. E porque a última foi há 10 anos, claro que ainda tem muita coisa em aberto daquela última, mas com certeza depois de passar 10 anos, nós temos outros problemas que vão surgir e vão aparecer nessas conferências. Sim. As primeiras são as municipais, que vão acontecer... São as municipais. Bom, a Conferência Nacional, vamos começar lá. O nosso horizonte é o último dia de setembro, final de setembro, 29 de setembro a 1º de outubro. Bom, aí tem esse vai ser em Brasília, que é a Conferência Nacional. A Conferência Nacional acontece, então, até o dia 1º de outubro em Brasília. Nesse inteirinho, acontecem as municipais e as estaduais. E as municipais ainda tem tempo, quem não fez. Gilmar, até dia 28 de julho, portanto, daqui 11 dias, o prefeito pode reunir sua equipe, prefeito ou prefeita, reunir sua equipe, se tiver secretaria, ótimo, publica um decreto, pense lá um regimento, tem modelos no Brasil Participativo, tem todo o nosso suporte no Ministério de Regimento. Publica o decreto, tem uma semana para organizar, faça a municipal, mande as propostas para a estadual
Todos os estados brasileiros já convocaram, que era uma pré-condição para acontecer as municipais. Então, todos os estados têm. E, portanto, tem aí, quem não fez, repetindo, 11 dias para organizar a sua conferência no próximo final de semana. Uma dica aqui, tem final de semana agora que nós estamos, semana que vem, porque 28 cai na outra segunda-feira. Que é o prazo final. Que é o prazo final. Aí vai para o estado, no estado tiram os representantes que virão para a etapa nacional. É muito importante, foram 10 anos que as mulheres foram, de certa forma, silenciadas, porque a dinâmica mudou muito, não se falava em violência política nas redes, hoje como que nós sofremos nas redes, a exposição do corpo, a violência política, tudo isso que tem. Não se falava em saúde mental com a gravidade, repetindo pela terceira vez, desculpa, que tem hoje, e não se falava, por exemplo, dessa nova realidade tão violenta nas regiões periféricas, isso cresceu demais, né? A mulher periférica, a questão racial, enfim, nós estamos aqui. Peço desculpas às mulheres que forem me acompanhar, mas quando nós falamos de mulheres, nós estamos falando de todas as mulheres, né? Das lésbicas, das travestis, das mulheres negras, das indígenas, das quilombolas, das marisqueiras, né? Das quebradeiras de coco. Nós estamos falando das mulheres desse Brasil afora, chamando aí a prefeita e o prefeito para se somar com a gente, para fazer a conferência. E fazer a conferência. Aí cabe, quer dizer, essa iniciativa cabe ao prefeito ou à prefeita de tomar a publicação do decreto. A publicação do decreto, marcar a data, o local e a mobilização para que as pessoas, né, participem. Aí não são só as mulheres. Quem quiser participar pode, ou é exclusivo a participação nas conferências é exclusiva de mulheres? Eu fiz essa pergunta que me veio na cabeça agora. Na verdade, eu acho que a maioria dos regimentos fecham nas mulheres, mas o município tem autonomia também para fazer um pouco diferente. Eu acho que isso não me lembro que o regimento nosso feche. Mas a tendência é dar voz às mulheres. Nós queremos que as mulheres... Você só me pegou de surpresa, eu falei... É o mínimo que se espera, né? Você me pegou de surpresa, eu falei, impossível não é, mas por favor, vamos ouvir as mulheres. Os homens podem ir lá para ajudar a organizar. Isso, perfeito. Mas, organiza o lanche para a gente, tá ótimo. Faz alguma coisa. Mas, Sandra, eu sei que é desafiador, não é? Tudo isso que vocês têm pela frente, mas acredito que você, pela sua experiência de prefeita e tudo, você vai poder contribuir muito para fazer avançar, né, essa agenda dentro do Ministério, porque a gente tem um caminho longo ainda a percorrer, né? A gente percebe que aqui mesmo, né, quando você faz um evento de municípios e tudo, as pautas que entram são aquelas que já há muito tempo fazem parte, vamos dizer assim, da agenda. E a gente precisa colocar novas pautas dentro dessa agenda municipalista, né? Isso. Por tudo que você disse, pelo desafio e pelo papel que a prefeitura pode ter nas políticas públicas que vão ser desenvolvidas no município, né? Eu sei que o Ministério também tem alguns programas, né? Sim. Que Casa vocês da Mulher Brasileira, Casa da Mulher Brasileira, alguns Centro de referência, até repassa algum recurso, me parece, né? Os municípios que organizaram os seus organismos, nós vamos abrir um edital agora para distribuir carros e computadores, viu? Carros e computadores, né? Vamos fazer um edital. Já é uma pequena infraestrutura que colabora, não é? Se você tem lá uma pequena organização ali para poder atuar nesse sentido. Há pouco tempo atrás, o ano passado, se não me engano, a gente teve um evento aqui na ABM, porque um pessoal conseguiu uma emenda parlamentar até para o Ministério das Mulheres, para trabalhar aqui no Distrito Federal com alguns consultórios dentários que iam fazer um trabalho de recuperação dentária de mulheres que foram vítimas de agressão. Achei assim, a gente pensa, e se não acredito tanto que era. Eles estão trabalhando, eles conseguiram uma emenda através do Ministério das Mulheres e uma organização, e a gente cedeu o nosso espaço aqui do auditório para eles fazerem o lançamento. Então vieram alguns dentistas que iam trabalhar, né? E esse depoimento, né? Porque você imagina, aí tinha uma pessoa, uma mulher que estava participando, que ela tomou um chute na boca e quebrou todos os dentes. Aí você imagina, além de você passar todo o constrangimento da coisa, ainda você tinha o problema né, estético ali, e de saúde e tudo. Então, eles conseguiram essa emenda, né, e estão fazendo esse trabalho que vai recuperar o sorriso, vamos dizer, a dignidade de muitas mulheres que foram agredidas. Então, a gente sabe de todos os desafios, nós já estamos lá
nos finalmente aqui, Sandra. Você vai poder voltar um outro momento aqui, até para fazer um balanço disso. A gente pode fazer um outro podcast aqui, onde você pode trazer aí os resultados da conferência, quais foram os desafios que foram apontados, até para a gente fazer chegar isso também nos municípios. Não é? A gente tem aí, nós levantamos aqui a bandeira dos ODS, a gente sabe que né, nós temos um ODS específico sobre a questão de gênero, né, ali com vários objetivos e metas a serem alcançados até o ano de 2030, e esses prefeitos e prefeitas que assumiram agora vão ser os últimos, né? Depois os outros vão ter só um ano. Exato. Né? Então a gente tem muitos desafios para serem vencidos aí nos ODS, mas eu passo para as suas considerações finais. Agradeço demais e vou te cobrar a oportunidade de vir com mais, para eu falar só das políticas do Ministério, que eu acho que é bastante importante para prefeito e para prefeito que puder nos acompanhar. Mas eu quero fazer um registro que para mim é fundamental. A gente falou na ótica do Ministério, mas a conferência é organizada pelo Conselho Nacional, né? Eu abordei mais um aspecto do nosso papel do Ministério, que é um voto, que é um membro dentro do Conselho. Hoje de manhã fizemos uma reunião com 11 representantes do governo no Conselho, portanto, a representação do governo não é só do Ministério das Mulheres, e com uma representação muito potente, muito forte das mulheres organizadas pelo Brasil afora. É um grande conselho, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e é esse conselho quem organiza a conferência, e eu sou uma que me somo nesse esforço, substituindo a presidenta do Conselho, quando na sua ausência, que é a ministra Marcia Lopes. Então, nós temos esse colegiado que conduz todo o processo conferencial, estão inclusive agora na reunião organizadora, mas todo esse processo conferencial, a presidenta é a nossa ministra Márcia, eu a substituo, e convido a todos os prefeitos e prefeitas a estarem aqui, porque serão 900 representantes dos estados e municípios com a gente aqui, num total de 3.500 pessoas que estarão aqui em Brasília. 3.500 pessoas, e eu quero convidar que dos 934 venham estar aqui representando a voz do desafio municipal na pauta urgentíssima, que é a pauta das mulheres, e a gente trabalhando de forma articulada nesse pacto federativo, nessa articulação intersetorial e interfederativa. Tenho certeza que a gente vai, tanto no município como nos estados e no governo federal, responder a imensa e gigantesca demanda de nós, mulheres, porque, como você bem disse, não se falava disso. Era invisibilizada essa pauta. Agora nós temos que falar, conhecer, ouvir as mulheres e resolver. Muito bem. Agradecemos a Sandra, ex-prefeita de Registro, fazendo questão de dizer também da nossa diretoria aqui, fez parte da nossa diretoria aqui da ABM, uma municipalista, né, foi vereadora também, e hoje ocupa a Secretaria de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres. A Sandra falou aqui sobre vários assuntos, dentre eles da conferência, né? E a gente vai também depois disponibilizar uma mensagem para todos os prefeitos e prefeitas que a gente quer mandar ainda amanhã. Obrigada. Né? E informando sobre isso, e com quem tiver alguma dúvida e tudo, já com os endereços para poder aproveitar a próxima semana e organizar. Tem uma semana, bastante tempo, né, Sandra? Dá para publicar o decreto e... Todo mundo pode entrar no Brasil Participativo, viu? Entrar no Brasil Participativo, as respostas estarão todas lá, tem o regimento, o guia e tudo mais. Sim, e amanhã, com essa comunicação que você vai disparar. Tá bom. Gente, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que a Sandra nos proporcionou de trazer esse tema importante aqui para mais uma edição dos Diálogos Federativos aqui na Associação Brasileira de Municípios. Muito obrigado. Muito obrigada. Pois é, 20 minutos some.